A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Epístola aos Hebreus, né, o povo escolhido do Senhor. Como vocês podem ver, hoje estou em Itaju do Colônia, então poucos capítulos, né, para o vídeo curto. Eu tento, mas acaba que o vídeo sai um pouquinho longo, né? Começo a falar demais. É que é bom falar sobre o Senhor, né? Mas não se esqueça, se inscreva no canal aí para crescimento do canal aí, para alcançar mais pessoas, para ouvir a palavra do Senhor. Capítulo 7, o sacerdote Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. E a partir do versículo 11, o sacerdócio de Jesus, semelhante ao de Melquisedeque. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que a necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ter manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernimente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus.
é visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como o sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui os sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. E o sacerdócio de Cristo superior ao de Arão, no capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Deus já falando do futuro ali, já sabendo que o povo do Egito, né, o povo de Israel que saiu do Egito, ele já sabia que o povo não iria segui-lo totalmente, né, que iriam quebrar a aliança que foi feita com o Senhor. Mas ele falando aqui, hoje essa aliança está feita conosco, né? E tudo, obviamente, depende de nós seguirmos o caminho do Senhor, depende de nós aceitarmos os mandamentos do Senhor. Afinal de contas, a gente já vive sob as leis, né? Porque, afinal de contas, as leis humanas veio da onde?
veio das leis de Deus. Roubar é contra a lei, ou seja, é pecado também, né? Dar falso testemunho é contra a lei, é pecado também, né? Então, adultério é pecado e é contra a lei também, porque a traição num divórcio, por exemplo, o adultério, ele conta a favor daquele que sofreu o adultério, né? No caso, se o marido trair, aí a esposa é a vítima e ela, no processo de divórcio, ela tem ganho nisso, né? Ela acaba ganhando, porque tem um negócio da lei aí que eu não entendo, não sou advogada, mas tem um negócio da lei aí que ela ganha, ela tem, é uma humilhação, né, a traição, então ela tem uma porcentagem um pouco a mais, por causa disso eu não entendo muito bem direito, mas a questão é que toda a lei do homem é baseada na lei de Deus. Então a gente já vive sob a lei de Deus, né? A gente já vive sob a lei. Então só outras coisas, as principais que a gente não vive, só quem é o filho de Deus que vive sob a lei, que é adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo e sobre todos, né? Deus acima de tudo e de todos, né? E não se prostrar diante de qualquer imagem, não adorar qualquer imagem ou escultura, porque Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança, né? Mas a gente não sabe qual é a imagem de Deus, é o Deus invisível, né? Então, não tem como fazer uma escultura para imaginar como que é Deus, como que é Jesus Cristo, porque a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia de como ele é. Então não tem como fazer uma imagem ou uma escultura para adorá-la achando que é Deus, que é Jesus Cristo, porque a gente não faz ideia de como ele é. A gente só sabe que somos parecidos, mas dizer que é parecido pode ser muitas coisas, né? Então Deus fala isso. Outra coisa, o dízimo, por exemplo, a 10ª parte do seu salário vai para a casa do Senhor. Ah, Deus não precisa de dinheiro. Realmente, Deus não precisa de dinheiro, mas a casa dele precisa se manter. Aluguel, nem todos os templos são próprios, né, terrenos próprios, são alugados, muitos são alugados, tem que pagar aluguel. O pastor, ele tem que se vestir, ele tem que se alimentar, ele tem que cuidar da própria família, né, tem água, luz para pagar, a igreja tem água, luz para pagar, IPTU, que ultimamente IPTU tá pegando forte, né? Então, por isso os dízimos, o dízimo é uma obrigação, é um mandamento, né? A oferta já é voluntária. Aquilo é o que Deus tocar em seu coração, você dá de acordo com a sua vontade, né? Não é obrigado a ofertar, mas o dízimo é um mandamento. A guarda do sábado é um mandamento. 6 dias Deus trabalhou para fazer o mundo. No 7º ele descansou o sábado e o santificou. Por quê? Por causa do ser humano. Para quê? Para o ser humano descansar? Não, para o ser humano adorar ao Senhor, para que o ser humano tenha um dia somente para o Senhor. Não é porque eu trabalhei de segunda a sexta, ou no caso de domingo a segunda, que no sábado eu vou ficar o dia inteiro deitado descansando. Não. Ou vou para um clube passear, ou quem me dera poder ir num clube. Ou vamos para um clube passear. Não, não é isso. No sábado é para fazer as coisas para Deus. E as coisas para Deus são o quê? Visitar as viúvas, né? Por exemplo, as viúvas, no caso, né? Não é como antigamente. Então, os asilos, né? A gente pode substituir os asilos, por exemplo, tantos asilos aí, tanto tadinho, né? Nossos idosos, eles são jogados como nem sei dizer o que. Gente, eu não sei como que tá agora, mas o Lar São Francisco, por exemplo, de Itabuna, é São Francisco ou Santo Antônio? Não sei direito, mas acho que é São Francisco, lá em Itabuna.
que sofrimento que eles passavam lá. Não sei como que está agora, que já tem um tempinho que eu, devido à saúde, eu acabei me desligando um pouco das coisas, mas eles não tinham nem ventilador. Gente, imagina, na Bahia, um calor desse, não tem nem ventilador, sem ar-condicionado já é um absurdo. Imagine sem ventilador. Passou uma reportagem na TV sobre isso. Então, uma visita que seja, você não tem nada para doar, não tem problema, mas só faz uma visita, vai lá, conversa, ou você não precisa nem dar muita atenção, porque os idosos, muitos deles, por exemplo, tem Parkinson, tem alguns problemas de memória, alguma coisa, então eles vão falando, vão repetindo, vão repetindo. A única coisa que eles querem é sentir um pouco de atenção. Então, só o fato de você estar presente ali, para eles já é uma grande alegria. Então, vá no asilo, visitá-los. Não precisa ser seu parente. Pode ir lá fazer uma visita, né? Se você for um filho do Senhor, melhor ainda, porque você pode ler a palavra para eles, né? Nos hospitais, gente, as crianças, elas ficam, é bom porque nos energiza também, porque as crianças, elas não têm a dimensão do que está acontecendo, né? Então, as crianças, elas estão doentes, né? Muitas vezes com câncer, algo do tipo assim, e você vê a alegria delas, né? E elas cheia de tubos e tal, e brincando, dando risadas. Você vê a força delas, porque elas não têm noção da saúde delas. E isso nos fortifica também, porque faz a gente enxergar, poxa, a gente está aqui inteira, né, com braços, pernas, saúde, podendo falar, podendo sair, né, podendo fazer tudo, e a criança presa aqui dentro do hospital sem poder sair, e olha a alegria dessa criança. Então, faça coisas que agrade a Deus, né? Louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, entendeu? Adorar ao Senhor, ler a palavra, obviamente, orar ao Senhor, clamar ao Senhor. Você está para baixo, você está depressiva, você está sentindo que o mundo está sobre ti, que você está aquela carga pesada em cima de você. Lembre-se que o fardo de Deus é leve. Peça para Deus trocar esse fardo. Tire o fardo do mundo que está em cima de você e deixe que Deus coloque o fardo dele em cima de você, porque o fardo dele é leve. Basta você se entregar ao Senhor. Assim que você se entregar ao Senhor, você se levantará. Você sentirá a leveza que é ao entrar nos caminhos do Senhor. Dê essa oportunidade a si mesmo, dê essa oportunidade a si mesma. Pegue um momento para conversar com Deus. O melhor momento são todos os momentos, afinal de contas, todos os momentos são para Deus, tudo pertence a Deus. O dia de sábado é um dia especial, por quê? Porque Deus preparou esse dia, Ele santificou esse dia, né? Ele fez isso por causa do ser humano, perdão. Ele fez isso por causa do ser humano, para que o ser humano seja fiel com Ele, para que o ser humano tenha consciência de que ele tem que ter um tempo para o Senhor, tá? Ah, não, mas eu não guardo sábado, vou para o inferno. Não é assim que funciona, gente. Não estou dizendo que você não deve guardar o sábado, mas eu também não estou dizendo que você deve guardar. Sábado é um mandamento, tá? Mandamento é perpétuo. Não tem como mudar isso. Mas quem vai, quem não vai, o que vai acontecer se guardar, se não guardar, isso é você e Deus, tá? Isso é você e Deus. Porque eu não posso julgar você. Eu não posso falar sobre sua vida. Por quê? Porque a sua vida é você e Deus, não eu e você. É você e Deus. É Deus quem sabe de sua vida. Ninguém pode chegar para você e falar: não, você tem que fazer tal coisa porque se você não fizer, você vai para o inferno. Quem sabe das coisas é Deus.
Ele é quem julga. Nós, seres humanos, nenhum de nós temos condições de julgar ninguém. Até mesmo porque se a gente tivesse condições de julgar alguém, a gente teria que se olhar no espelho para sermos julgados, né? Para nos julgar. Imagina só, se olhe no espelho por um momento, olhe suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos mais profundos, aquele lado íntimo. O que se passa lá no fundo? Deus aprova? Deus fica feliz com o que está lá no íntimo? Então, preste atenção. Só quem pode julgar é Ele. Tanto que, quando a gente vai participar da Santa Ceia, o que Jesus falou na hora de repartir a Santa Ceia? Examine-se a si mesmo. Porque aquele que participa da Santa Ceia, não lembro o termo correto, gente, nossa, tantas Santas Ceias, eu não lembro o termo correto, mas aquele que participa indignamente é para sua própria condenação. Tipo assim, se você está com algum problema lá, tipo, brigou com alguém, alguma coisa do tipo, você está com ódio no coração e você participar da Santa Ceia, ao invés da Santa Ceia ser uma maravilha, ser uma bênção para você, pode piorar a situação porque você está com ódio no coração. Então, primeiro você tem que se examinar. Você está com ódio, então primeiro você tem que tirar esse ódio do coração para daí então você participar da Santa Ceia. Então, por isso que Deus diz vigiai, porque são nas mínimas coisas que o demônio nos pega. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece todas as palavras de Deus. E é assim que ele busca tirar-nos da presença do Senhor. Então, fique firme, preste bem atenção, vigie, dorme com o olho aberto ou fechado, tá? Preste bem atenção no que está acontecendo à sua volta. Então, tá com dúvida? Joelho no chão, pensamento no céu e converse com o Senhor. Converse com o Senhor. Converse. Ah, o Senhor não me respondeu. Continue falando. O Senhor não me respondeu. Continue falando. Lembre-se que a persistência, Deus nos ensina a sermos persistentes. Insista no Senhor, que tudo depende do momento dele, não do nosso. Nós é que somos do tipo, queremos tudo para ontem, mas tudo tem um tempo do Senhor. A partir do momento que você começa a agir, tudo tem um tempo do Senhor, tudo vai de acordo com o que Ele quer, no momento que Ele quer, aí as coisas tomam um rumo diferente e você vai ver as maravilhas que acontecerão em sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado, exalta o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, Pai. Proteja de todo mal, Senhor. Proteja por todos os lados, Pai. Mostre a ela o caminho que deve ser seguido, Pai. Abra os olhos espirituais para que ela veja o caminho que está trilhando, Pai. Para que ela veja ao seu redor o que está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um, Senhor. E traga todos para o seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, em relação a golpes, nunca passa seus dados pessoais por telefone. Mesmo que esse telefone seja conhecido, seja do seu banco, seja do seu cartão de crédito, não passe. Se por acaso alguém te ligar dizendo que é desse lugar e que aconteceu alguma coisa, uma transação suspeita, diga que você ligará para o seu banco para saber o que está acontecendo, para evitar golpes, tá bom? Que Jesus Cristo esteja no seu coração e que Deus abençoe.